tem gato em casa sabe que de vez em quando a gente se depara com um verdadeiro mistério. Hoje vamos mergulhar fundo num quebra-cabeça que tira o sono de muito tutor: os problemas urinários dos felinos. Olha, a cena é clássica, né? O gatinho vai para a caixa de areia toda hora, fica lá um tempão, parece que está fazendo uma força danada. Ou, o que é pior, a gente começa a achar umas poças de xixi em lugares que não tem nada a ver. A gente logo pensa, tá de pirraça. Mas e se não for? E se for, na verdade, um pedido de ajuda? Um sinal de que algo muito sério está acontecendo? Bom, é isso que a gente vai descobrir agora. O nome oficial para esse problemão todo é Doença do Trato Urinário Inferior dos Felinos, ou a sigla DTUIF. E olha, o negócio é tão, mas tão complexo que tem até um apelido no meio veterinário: Síndrome de Pandora. E essa imagem da caixa de Pandora ilustra perfeitamente o porquê, sabe? A DTUIF não é uma doença só. É um termo guarda-chuva que engloba um monte de problemas diferentes que podem acontecer na bexiga e na uretra do gato. Então, o ponto principal é esse. Descobrir a causa exata é como abrir a tal da caixa de Pandora. A gente precisa investigar o que tem lá dentro para entender o que está causando o problema. Então, para a gente não se perder nesse mistério, aqui está o nosso mapa do caminho. Vamos passar por cada um desses pontos. Beleza, vamos começar a abrir essa caixa então. O que será que a gente encontra lá dentro? Quais são as causas mais comuns por trás de tudo isso? E olha só que interessante esse gráfico. De longe, a maior parte dos casos, coisa de 65%, recebe o nome de cistite idiopática felina, ou simplesmente CIF. Idiopática é um nome chique para dizer que a gente não sabe a causa exata. É aqui que o mistério fica mais denso. É uma inflamação que aparece do nada, sem um motivo óbvio. Claro, existem outras causas importantes, como os cálculos e os tampões uretrais, que também precisam de atenção. E esses tampões aí da foto, eles podem se formar e causar um bloqueio total. É uma situação extremamente perigosa e a gente já vai falar mais sobre isso. Ok, se na maioria das vezes a causa é desconhecida, para onde os veterinários olham? Qual é a próxima pista? A resposta, olha, é bem surpreendente. A investigação se volta para a mente do gato. Pois é, a ciência descobriu uma conexão muito forte entre o estresse e a inflamação na bexiga. É um processo chamado de inflamação neurogênica. Funciona assim: em gatos que são mais sensíveis, o estresse por si só já ativa os nervos na parede da bexiga. E esses nervos liberam substâncias que causam dor e inflamação. É uma ligação direta corpo e mente. Tá, mas o que estressa um gato? A gente pode pensar que é só coisa grande, mas não. Às vezes são coisas que a gente nem percebe. Uma briga com outro gato, uma mudança na rotina, gente nova em casa. Até mesmo uma casa sem muitos lugares para ele escalar ou se esconder pode ser um prato cheio para o estresse. Entender as causas é super importante, claro. Mas agora a gente vai falar de uma coisa que é literalmente uma questão de vida ou morte. Saber reconhecer uma emergência. A gente precisa falar sobre obstrução urinária. Presta muita atenção nessa diferença. De um lado, tem o gato que está com desconforto, fazendo xixi no lugar errado. Do outro, tem o gato obstruído. E isso, gente, é uma emergência gravíssima. Quase sempre acontece com machos. A bexiga dele simplesmente não esvazia. É uma bomba relógio. Se um gato está nessa posição, todo curvado, fazendo força, e não sai xixi, ou sai só umas gotinhas, não tem o que pensar. É veterinário. Imediatamente. 24 a 48 horas. É esse o tempo. O tempo que uma obstrução total leva para causar falência dos rins e a morte. Por causa das toxinas que se acumulam no corpo. Simplesmente não dá para esperar. Ok, a situação é grave e o gato chegou no veterinário. O que acontece a partir daí? Bom, o veterinário vira um verdadeiro detetive. E a investigação segue um processo bem definido para entender o que está acontecendo. Tudo começa com uma boa conversa e um exame físico. Depois, exames de laboratório como urina e sangue para procurar sinais de inflamação, cristais e, se precisar, exames de imagem como raio-x e ultrassom entram em cena. Só depois de descartar tudo isso é que se pode chegar no diagnóstico da tal cistite idiopática. E são essas ferramentas, o raio-x, o ultrassom, que permitem ao veterinário espiar lá dentro da caixa de Pandora e ver se tem alguma causa física, tipo um cálculo na bexiga, como a gente vê na imagem. Certo, o diagnóstico foi feito. E agora? O tratamento tem dois focos bem claros.
Primeiro, resolver a crise do momento. E segundo, que é tão importante quanto, fazer de tudo para que isso não aconteça de novo. Para um gato que chegou obstruído, a prioridade é estabilizar e desobstruir. Mas, para o manejo a longo prazo, principalmente nos casos de cistite idiopática, o foco muda, e muda completamente. A gente para de olhar só para o gato e começa a olhar para o ambiente onde ele vive. E essa imagem resume a solução de uma forma brilhante. A peça-chave da prevenção é criar um ambiente que seja um verdadeiro paraíso felino, com baixo estresse. E isso se baseia nesses 5 pilares. A ideia é simples, mas poderosa. Oferecer um lugar seguro, vários potes de comida, água, caixas de areia, dar oportunidade para ele brincar, caçar, ter uma interação previsível e positiva com as pessoas. Ao fazer isso, a gente corta o mal pela raiz, o estresse, que é o grande gatilho para essa doença tão sofrida. Então, fica a reflexão final. A casa onde o gato vive é um santuário ou é uma fonte de estresse? Pensar nisso de verdade é o primeiro e mais importante passo para garantir um futuro muito mais saudável e feliz para o nosso amigo de 4 patas.